Olá, está começando o programa A Mensagem por Elas de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, por você escolher estar aqui com a gente. Hoje, nos próximos minutos, nós vamos conversar sobre assuntos bíblicos que fazem a diferença na minha e na sua vida. Já ouviu falar nos nãos de Deus? E aí, como é que a gente lida com isso? Vamos conversar à luz da Bíblia sobre esse assunto? Mas antes da gente abrir a Bíblia e conversarmos e refletirmos sobre a mensagem que ela tem para nós nesse dia especial, eu quero trazer para você, olha só, um guia de estudos da Bíblia, preparado com muito carinho pela equipe aqui da TV Novo Tempo. E você vai receber em casa, de graça, porque é um presente nosso para você. E é muito fácil, é muito simples você receber esse material. Sabe como? Olha só, aqui na sua tela está aparecendo um número de WhatsApp, não está? Então, entre em contato com a gente por meio desse número, manda uma mensagem que a nossa equipe vai te receber, vai conversar com você, fazer o seu cadastro e você vai pedir o guia de estudos que a Betina mostrou no programa A Mensagem. Esse guia aqui fala sobre as mulheres marcadas pela fé. Histórias bíblicas de personagens que foram marcados pela fé. O que fizeram, como foram conduzidos por Deus, ou conduzidas por Deus também. E aí você pede esse material e nós vamos mandar para você na sua casa. Viu só como é fácil? Um presente nosso para você. A gente vai para o intervalo rapidinho e já já a gente está de volta. Você já recebeu um não de alguém? Já ouviu um não como resposta? Não é muito fácil, né, receber um não quando a gente espera por um sim, não é mesmo? Eu já recebi muitos nãos. De chefe, de colega de trabalho, de familiares, eu já recebi muitos nãos. E é difícil lidar com os nãos quando a nossa expectativa é diferente. É por um sim, não é mesmo? Mas sabe, o não mais difícil que eu recebi foi um não de Deus. Foi difícil receber, foi difícil processar e lidar com isso. Foi muito difícil. Eu quero te contar um pouquinho dessa experiência daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero falar para você que eu não fui a única a receber um não de Deus. E eu acho que você também não foi o único ou a única a receber nãos de Deus. Sabe, pelo fato do Senhor responder às nossas orações, isso nos causa a falsa impressão ou a impressão equivocada de que Deus vai dizer sim para tudo. Pois é, ele não fala sim para tudo. É bem verdade que ele sempre responde. Deus sempre responde às nossas orações. E a resposta pode vir de 3 formas diferentes. Ele pode falar sim quando ele atende aí de maneira imediata, né? Ele pode falar espere um pouco. Muitas pessoas entendem essa resposta como sendo o silêncio de Deus. E eu gosto de pensar que quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando, providenciando o que você precisa. Ou, de repente, trabalhando na sua vida, nos seus sentimentos, nas suas condições, ou naquilo que você precisa receber. Então, quando você recebe um espere um pouco de Deus, ou o silêncio de Deus, é porque ele está trabalhando para providenciar o que você precisa. Mas tem uma outra resposta de Deus, além do sim e além do espere um pouco. Tem o não. Quando Deus responde com um não, é muito difícil da gente lidar com o não de Deus. E sabe, teve vários personagens bíblicos que receberam nãos de Deus. Abraão recebeu um não de Deus, Moisés recebeu um não de Deus, Jesus também recebeu um não de Deus para um pedido que ele fez. E aí eu quero te convidar para ir comigo para a Bíblia, para juntos nós analisarmos este não de Deus e o comportamento de Cristo que serve sempre como exemplo para mim e para você. Antes da gente abrir a Bíblia, eu quero te convidar para a gente orar. Você sabe que eu gosto de fazer isso, né? Com a palavra de Deus nas nossas mãos, vamos pedir que o Santo Espírito nos inspire, nos ilumine, para que a gente possa entender a vontade de Deus para a nossa vida.
Senhor Deus Pai querido, obrigada, porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigada pelo privilégio, Pai amado, pela liberdade de ter a Tua palavra nas nossas mãos neste momento. Nos ajude a entender e a colocá-la em prática no nosso viver, em Teu santo nome. Amém. E aí a gente vai então abrir a palavra e eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, Mateus 26, deixa eu ver qual o verso aqui, verso 39, Mateus 26, verso 39, diz assim, ó, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você percebe essa oração aqui? Esse verso bíblico é uma oração. É Jesus falando com Deus. É Jesus pedindo para Deus que faça a vontade dele e não a vontade do Senhor, naquele momento, naquela situação. Uma condição difícil estava para acontecer. Se você voltar aqui, alguns versículos antes, no texto bíblico, Mateus 26, você vai ver que Jesus estava no Getsêmani, momentos antes da crucificação. O momento mais difícil da vida de Jesus aqui na terra. Ele iria ser crucificado. Ele foi traído e foi crucificado e morreu por mim e por você. E aqui, no livro de Mateus, capítulo 26, no verso 39, a gente percebe a oração de Cristo pedindo para Deus, para que a vontade dele mesmo fosse feita e não a vontade do Senhor. Jesus não queria ser crucificado. Jesus estava sentindo tamanha angústia por conta do peso dos pecados de toda a humanidade naquele momento. Jesus estava triste, desanimado, preocupado, com medo. Tamanha angústia que ele sentia. E ele disse para o Senhor, Pai, por favor, afasta, passa de mim esse cálice. Não quero isso, Senhor, por favor. Mas na mesma oração em que ele pediu para que a vontade dele fosse atendida, o que ele estava fazendo naquele instante? Ele estava abrindo o coração dele para Jesus, para Deus. Estava abrindo o seu coração para Deus. E aí, no mesmo instante em que ele despeja para Deus tudo o que ele estava sentindo, ele pede, Senhor, mesmo eu querendo isso, não faça se não for a tua vontade. E aí o Senhor providencia aquilo que era o melhor. Talvez não para Jesus naquele momento, né? Porque ia passar por dor, por sofrimento, mas o que era melhor para toda a humanidade, para todo um contexto, para o que Jesus representava. Então você percebe? Os nãos de Deus sempre são difíceis de serem aceitos. Os nãos de Deus, eles vão diferente, caminham diferente, eles trazem respostas diferentes daquelas que nós estamos esperando. A gente anda numa direção e a gente espera sempre que a vontade do Senhor seja igual à nossa. Não é assim que funciona? Ou não é assim que acontece na sua casa? Não é assim que acontece quando você vai orar para Deus e vai conversar com Ele? Como é que a gente faz? A gente abre o nosso caderno de pedidos, a nossa listinha de pedidos, e a gente começa a falar, e a gente começa a dizer para Deus como Ele deve agir na nossa vida. A gente começa a dar opções para o Senhor resolver os problemas que nós temos. A gente quer colocar Deus dentro da nossa caixinha pequena, limitada, para que Deus possa resolver os problemas com as opções que nós acreditamos que temos. E aí quando Deus fala assim, ó, ô meu filho, ô minha filha, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque isso não é o melhor para você. As consequências disso não serão boas. Os resultados disso serão diferentes. Podem te afastar de mim e da minha vontade. Sabe, a gente precisa deixar Deus ser Deus na nossa vida. Tem um amigo meu muito querido que canta e compõe e ele tem uma música que fala isso. Deixa Deus ser Deus. E essa música fez a diferença na minha vida durante muito tempo. A música é do Dida.
Essa música fez uma diferença enorme na minha vida. Quando eu passei a analisar as palavras daquela composição e entender que eu não poderia ser Deus da minha própria vida. Eu tinha que abrir espaço, sair do trono que eu estava ocupando e permitir que o Senhor viesse, sentasse e ocupasse o lugar que é apenas dele. Quando a gente convida o Senhor para fazer parte da nossa vida, nós precisamos entender que as respostas que Ele nos dá, porque Ele sempre responde, as respostas que Ele nos dá nem sempre são aquelas que a gente gostaria de ouvir, mas sempre são o melhor para a gente. Porque Deus conhece o futuro. Deus conhece as consequências das nossas escolhas. Imagina se Deus tivesse dito sim para Jesus naquela oração, naquele momento. O que seria de nós hoje? O que seria de toda a humanidade? Nós não teríamos a oportunidade de ter a vida eterna. Já pensou se Deus disser sim para todos os seus pedidos? Já pensou se Deus lhe atender em todas as suas vontades? Sabe, eu tenho um caderninho de oração. E nesse caderninho de oração, eu tenho o hábito de escrever a data que eu estou orando e o motivo pelo qual eu estou orando. E eu sempre coloco ao lado do motivo a data quando Deus me atende, né, e como Ele me atendeu. Esses dias eu estava revisitando o meu caderninho de orações e estava olhando os motivos pelos quais eu orei durante muitos anos, durante muito tempo. E eu comecei a pensar e analisar aqueles pedidos que Deus disse não, que Deus não me atendeu. E eu falei, Senhor, o Senhor é muito sábio. Se o Senhor tivesse me atendido lá, naquela vez, naquele pedido, hoje eu não estaria aqui. Hoje não teria acontecido tudo o que aconteceu, eu não teria aprendido tudo o que eu aprendi. Hoje eu não estaria aqui. Mas sabe, quando a gente recebe um não de Deus, nem sempre é fácil. Eu tenho certeza que para Jesus, naquele momento, ele queria ouvir um sim. Meu filho, vem cá, eu te acolho, não vou fazer o que eu tinha planejado, vou fazer a minha vontade na sua vida. Mas Deus foi firme, mas foi amoroso. Deus mandou anjos para acolherem a Jesus naquele momento, para confortá-lo, porque ele foi buscar os amigos, ele foi buscar os discípulos que estavam com ele por 3 vezes e os encontrou dormindo. Se você continuar a leitura desse verso, você vai entender isso e vai chegar a essa estrofe, a essa parte em que a Bíblia nos fala sobre isso. Quando Jesus buscou conforto, quando Jesus buscou consolo em braços humanos, ele não encontrou. Por 3 vezes procurou os discípulos e eles estavam dormindo. Então o Senhor mandou do céu anjos para confortarem, para consolarem e para fortalecerem Jesus, para que a vontade do Senhor fosse feita, para que a vontade do Senhor fosse uma realidade na vida de Jesus e na vida da humanidade, porque era o melhor e era o que nós precisávamos. Sabe, quero abrir meu coração para você agora aqui e quero compartilhar uma experiência que eu vivi e que foi muito difícil. Foi muito difícil. Uma oração que eu fiz e Deus me disse não. E Deus não me atendeu. Além daquelas do caderninho de orações que eu acabei de comentar com você. Nós estamos aqui hoje, na TV Novo Tempo, no programa A Mensagem por Elas, falando sobre os nãos de Deus. Como lidar quando Deus fala não. Como continuar vivendo, como entender o que está acontecendo, se fortalecer na resposta de Deus e seguir. Há um tempo atrás, meu pai adoeceu e nós descobrimos que ele tinha Alzheimer. Uma doença muito cruel. Eu não sei se você conhece alguém que está vivendo essa dificuldade, né? Essa tempestade na vida, porque o Alzheimer é assim, quando ele chega, ele afeta todo mundo que vive naquela família. O Alzheimer é uma doença neurológica que vai fazendo a pessoa, aquela que está doente, perder a memória aos poucos. Mas muito mais do que apagar lembranças, apagar pessoas da mente de quem está doente, essa doença apaga
as células que não vão se regenerando e a pessoa vai perdendo, né, a condição de sobreviver, porque vão apagando, por exemplo, questões motoras não se regeneram, a pessoa não sabe mais como andar, questões respiratórias, a pessoa não sabe mais respirar, e assim, aos poucos, a pessoa vai morrendo. Meu pai sofreu dessa doença. E a gente foi vendo meu pai aos poucos ir se apagando e morrendo aos poucos. A memória, a identidade dele foi se perdendo enquanto aquela doença avançava. E sabe, o mais difícil do Alzheimer é você elaborar o luto da pessoa enquanto ela ainda está viva. Isso é extremamente difícil. E aí eu orei, como eu sempre faço quando eu me deparo com alguma dificuldade, como eu sempre faço no relacionamento que eu tenho com Deus. Eu orei e eu pedi ao Senhor que curasse o meu pai. Ele já fez tantos milagres, eu mesma já presenciei na minha vida muitos milagres do Senhor. Eu tinha certeza que Deus iria curar o meu pai, que Deus iria realizar um milagre na vida do meu pai e da nossa família. Orei durante muito tempo, orei durante muitas madrugadas, jejuei para que o meu pai fosse curado por Deus. E um dia, meu pai ficou muito ruim, muito mal, e minha mãe precisou levá-lo ao hospital. Nessa época eu morava fora, eu morava aqui em Jacareí, eu trabalhava aqui na TV Novo Tempo, e os meus pais moravam em Santa Catarina. E aí a minha mãe me ligou e disse: Betina, seu pai não está bem, precisa vir, a gente precisa ficar com ele nesse momento. E eu fui. Quando eu cheguei naquele hospital, quando eu entrei naquele hospital, que eu comecei a caminhar pelo corredor que levava ao quarto onde meu pai estava hospitalizado, estava internado, quando eu levei a mão na maçaneta da porta do quarto onde meu pai estava, eu senti que Deus me respondia naquele momento. Sabe uma voz que fala ao nosso coração e nos dá convicção de algo? Naquele instante, o Senhor estava me respondendo e me dizendo que o meu pai não seria curado. Que o meu pai não seria curado. Eu estava recebendo um não de Deus. Naquele momento, depois de orar tanto, depois de pedir tanto, depois de jejuar e acreditar que o Senhor tinha ouvido a minha oração e iria responder da forma que eu queria. Iria restaurar a saúde do meu pai, ele ia voltar para o nosso convívio curado, vivo e bem. E aí eu precisava entrar naquele quarto, eu precisava ver meu pai, conversar com a minha mãe. Imagina como eu estava naquele instante. Até ali, até aquela porta, eu estava esperando que o Senhor curasse meu pai. Mas ali, na frente daquela porta, com a mão naquela maçaneta, eu tive a certeza de que ele não seria curado. Mas sabe, não foi só esta certeza que o Senhor trouxe ao meu coração naquele instante. Deus respondeu a minha oração com um não, firme, forte. Mas também respondeu a minha oração dizendo que eu não estaria sozinha. Ele me disse não, mas me disse que estaria comigo durante todos os momentos. Eu não estaria sozinha. É claro que eu não entendi. É claro que eu não quis aceitar. É claro que eu quis questionar a Deus, mas como, Senhor? Mas como, Senhor? E aí a gente traz toda a nossa bagagem humana, né, para negociar, para barganhar, para conversar com o Senhor. Fala, mas como, Senhor? E Deus foi firme, decisivo e incisivo de novo. Não, mas você não ficará sozinha. Eu entrei naquele quarto, abracei meu pai naquela cama, conversei com minha mãe, meu coração chorava, mas eu tentei me manter forte naquele momento. Mas eu sabia que nós não teríamos mais o meu pai durante muito tempo. E Deus cumpriu a promessa, né? Deus cumpriu a promessa e o Senhor levou o meu pai e ele descansou. Depois de alguns meses, o meu pai descansou. Mas sabe, antes daquele instante, antes daquela porta, daquele quarto, daquele hospital, eu tive a oportunidade, meses antes, de conversar com o meu pai, de orar com ele, enquanto ele ainda estava lúcido, de falar com ele sobre o céu. E ele desejou ir para o céu naquele instante.
É claro que eu questionei a Deus muitas e muitas vezes, sem entender aquele não naquele instante, porque eu queria o meu pai restaurado, o meu pai curado, vivendo com a gente novamente. É claro que eu questionei a Deus. Passou algum tempo para que eu pudesse aceitar a vontade de Deus. Depois de um tempo, eu aceitei a vontade de Deus, sem entender. Confesso para você que nem sempre a gente entende, mas a gente precisa aceitar. A gente precisa confiar que Deus sabe o que está fazendo, que Deus está providenciando o melhor naquele momento para minha família. Eu tenho certeza que Deus chorou com a gente quando nós choramos no sepultamento do meu pai. Eu tenho certeza que Deus estava lá, como Ele disse que estaria, que Ele nos abraçou, e eu tenho a convicção que foi Ele quem nos deu forças para continuar, para seguir, vivendo e seguir de uma forma diferente, porque a vida muda quando algumas coisas acontecem. Porque a vida muda quando nós recebemos alguns nãos de Deus, temos que lidar com eles e temos que aumentar a nossa proximidade do Criador. Temos que intensificar o nosso relacionamento para poder lidar com os nãos de Deus. E sabe, a mensagem é essa hoje. Deus disse não. Deus vai dizer não. Ou Deus já disse não para você em algum momento. E a gente tem que lidar com essa resposta de Deus, porque eu tenho certeza que o não, se vem de Deus, é o melhor para você nesse instante, na hora que você recebe a resposta. E lidar com isso só mesmo com a força que vem do alto. Só mesmo nesse relacionamento cada vez mais íntimo, mais próximo, confiando, permanecendo em Cristo. Porque permanecer em Cristo é confiar que o Senhor tem o melhor para mim e para você, para minha e para a sua família. Nós vivemos num mundo mau, num mundo de pecado, que coisas ruins acontecem, que coisas acontecem e nos impactam. Situações acontecem e mexem com a nossa vida. Muitas vezes mudam o rumo da nossa vida. Mas sabe, é a nossa confiança em Deus. É a nossa confiança de que não estamos sozinhos, de que Ele segue ao nosso lado. É a nossa escolha de querer permanecer com Cristo, que nos dá forças, que nos traz paz, uma paz que excede o entendimento e nos traz a certeza do reencontro com aqueles que amamos e que dormiram no Senhor. A certeza de que Deus cuidou e continua cuidando de cada um de nós. Eu quero ler com você mais um texto antes de encerrarmos o programa de hoje. Esse texto está no livro de Isaías. Vamos comigo ao livro de Isaías. Isaías 55, deixa eu achar o versículo aqui. Isaías 55, versos 8 aqui. Versos 8 e 9. Eu quero ler esse texto com você porque esse texto completa a ideia de que somos, sim, filhos de Deus. E o Senhor tem planos para mim e para você. E muitas vezes a gente não entende quais são esses planos, mas precisamos confiar de que Deus faz o melhor por mim e por você. Isaías 55, verso 8 diz assim, ó, o Senhor falando. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo para mim e para você hoje assim, ó, eu tenho planos para você. E os meus planos são muito maiores e muito melhores do que os planos que você ousa imaginar. Mas justamente porque os meus planos são muito maiores e muito melhores do que você planejou para você, eles também são muito mais difíceis. Mas eu tenho planos para você. Os meus pensamentos são muito mais elevados do que os pensamentos que você tem.
E os planos que Deus tem pra gente são planos de bem, são planos de vida, não de morte. Quem sabe descansar nesta terra, nessa vida, dormir, mas acordar para a eternidade. Eu não sei se você passou por uma situação semelhante com algum familiar, com alguém muito próximo, com alguém muito querido. Eu não sei se você orou ou está orando ou vai orar, eu não sei qual é a sua realidade. Mas eu sei que Deus tem o melhor. Mas eu sei que Deus vai responder a sua oração. Não sei qual a resposta dele, mas eu sei que ele vai responder. E sabe algo que eu aprendi e quero compartilhar com você hoje? Junto com a resposta, vem Deus. Deus vem junto com a resposta. Deus nunca nos deixa sozinhos ou sozinhas. Independente de qual seja a resposta dele, um sim, um espere um pouco, o famoso silêncio de Deus, ou um não. Não vou atender o que você quer neste momento, porque preciso trabalhar de uma outra forma. Depois você vai entender os meus planos, mas confia neles, porque os meus planos para você são de vida e não de morte. São melhores do que o que você ousa sonhar. São muito maiores, é o que o Senhor está dizendo, mas também são muito mais difíceis. Mas você não estará sozinho, não estará sozinha. Essa é a promessa que Deus nos traz hoje, neste programa tão especial, onde nós temos a oportunidade de abrir a palavra, analisar, ver cada texto, entender os contextos e tirar mensagens práticas que podem nos orientar, mas também podem nos fortalecer, nos erguer em momentos difíceis. Porque é exatamente isso que o Senhor faz quando a gente cai, quando nós não podemos mais, quando estamos fracos, cansados e debilitados. É nesse instante, quando reconhecemos que nós não podemos mais, que o Senhor vem e nos fortalece e nos ergue. Assim como fez com Cristo lá no Getsêmani, providenciou consolo, conforto, ergueu e permitiu que ele seguisse, que ele fosse em frente, apesar do não, de não atender à vontade de Jesus naquele instante. Apesar de não ter atendido à minha vontade, Deus me fortaleceu para que eu seguisse e pudesse continuar falando do céu e da esperança que eu tenho para você e para tantas outras pessoas. É isso que Deus quer fazer na sua vida, te fortalecer para que você possa seguir, apesar dos nãos. E para a gente encerrar, eu quero fazer uma oração com você, para que você possa se decidir, escolher, continuar confiando nesse Deus que sabe exatamente do que você precisa. Senhor Deus Pai querido, obrigada porque o Senhor providencia sempre tudo o que nós precisamos. Obrigada pelo seu silêncio muitas vezes trabalhando em nós. E obrigada, Senhor, porque o Senhor às vezes nos diz não. Nos ajude a confiar quando não chegar na nossa vida e a seguir, fortalecidos pelo teu poder, pela tua presença e pelo teu amor. Em nome de Jesus.